Olá, muito bem-vindo. Você que iniciou este curso aqui básico para imposto de renda, quero te parabenizar porque você deu o primeiro passo para você ter a sua renda extra com imposto de renda. Ou seja, você que trabalha na contabilidade, você que é estudante de ciências contábeis, ou até você mesmo que não é desse segmento, é de uma outra área, você tem condição de fazer declaração de imposto de renda e ter uma renda extra. Para isso, né? Por isso, eu criei este curso para ensinar vocês a fazer a primeira declaração. Eu quero explicar isso aqui para vocês de forma bem básica, simples, da melhor forma possível, mas de forma correta. Meu nome é Juliano Malheiros, sou contador, sou de Goiânia, sou especialista em imposto de renda, estou mais de 10 anos trabalhando na área de contabilidade, tenho um escritório de contabilidade e quero neste curso mostrar de forma humana. Neste curso não é aquele curso que você vai ter muita coisa automatizada, aquelas coisas robustas. Eu vou ser muito humano e eu quero que você não imagine que o curso é muito básico, mas ele é uma forma prática, uma forma didática para ensinar você a fazer sua primeira declaração, para fazer você prospectar cliente, para fazer você buscar cliente. E como que eu busco cliente para imposto de renda, Juliano? Batalhando, saindo de casa, criando Instagram, fazendo vídeo no TikTok, fazendo vídeo no YouTube, fazendo vídeo nos seus status, vender o seu peixe. E fazer também tráfego pago, fazer impulsionamento. Mas o segredo para você empreender no segmento digital, no segmento de contabilidade, é você dar o primeiro passo. Se você está aqui e adquiriu esse curso, parabéns. É um curso que é muito barato. Se você comparar o que eu vou te ensinar aqui hoje com o valor que você está pagando, é um curso muito barato, um curso que vai te entregar muito. São anos de conhecimento, são anos de prática, são anos de detalhes que eu vou passar para vocês. Então, pessoal, aproveite. Se você não entendeu, vai nas minhas redes sociais, mande uma pergunta, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem tudo lá dentro que vocês podem perguntar. E é isso. O vídeo vai ficar um pouco grande, onde vai ter passo a passo, do início ao fim. Mas se você não entendeu, volte o vídeo e faça de forma que você tenha segurança e garanta que você conquiste mais cliente, que você consiga transmitir segurança para o seu cliente. Quero compartilhar com vocês aqui, pessoal, as minhas redes sociais. Meu nome, né? Juliano Malheiros, que é o nome da minha rede social do Instagram, onde eu tenho aqui a minha netinha, eu tenho aqui as minhas viagens particulares, onde eu não fico só no corporativo, eu mostro basicamente a minha vida social. E aqui, pessoal, quero mostrar para vocês o seguinte: tem um pouco do dia a dia, onde eu gravo vídeo mostrando para vocês a realidade do escritório de contabilidade, as dores, né? Inclusive aqui tem um vídeo falando, né, de uma dica que você é obrigado ou não a declarar imposto de renda e tantos outros vídeos aqui a respeito do segmento de contabilidade. E tem também o meu TikTok, onde eu tenho aí 26 mil seguidores, onde eu falo também desse segmento de contabilidade. Então segue minhas redes sociais para você ficar por dentro de novidades, daquilo que está sendo renovado, né, atualizado aí pela Receita Federal. E de forma prática e rápida a gente vai fazer este curso. Então, bora para o vídeo, porque o objetivo aqui é o vídeo. E já adianto para vocês, eu vou estar olhando para a minha direita, porque eu vou compartilhar essa tela, então peço desculpa para vocês, mas bora lá. Esta aqui é a tela da declaração de imposto de renda, mas eu vou voltar um pouco antes para explicar para vocês como que você baixa a declaração de imposto de renda. E eu já não vou mostrar o link não, eu vou mostrar como você mesmo utiliza. Como que você vai pesquisar alguma coisa na internet, Juliano? Eu vou digitar baixar, vamos lá, imposto de renda 2025, tá vendo? Ó, natural, igual você pesquisa Google. Você vai vir nesse link aqui, que é o link da Receita Federal. Aqui nessa tela, pessoal, existe o programa 2025, que é o programa que você vai baixar. Você vai clicar aqui e ele vai baixar aqui, ó. Se você observar, ele está baixando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que caso você precise fazer uma declaração
de anos anteriores. Aqui abaixo tem as declarações dos últimos anos. Lembrando que a declaração só pode ser feita dos últimos 5 anos. Passou 5 anos, ela se torna decadente. Se você observar bem aqui, ó, a de 2019 já está decadente. Então você não tem condição mais de retificar ou de entregar uma declaração de 2019, porque o prazo, né, o tempo já decaiu. Ou seja, somente a partir de 2020 que você tem condição de retificar, certo? Então precisou fazer declarações dos anos anteriores, você vem aqui e faz o download. Outra coisa, se você utiliza Mac ou qualquer outro desses sistemas operacionais, você vai baixar o programa de acordo com o seu sistema. A Receita já deixa automaticamente nesse botão verde o sistema operacional do Windows. Então, quando você for fazer o download, automaticamente o que foi baixado aqui, ó, é do Windows. Então, vou abrir o arquivo aqui para vocês. Ele está aqui embaixo. E vocês... Ele está numa outra tela, deixa eu arrastar para vocês aqui. Ó, instalando. E aqui, pessoal, como eu já tenho o programa instalado, você só vai avançar até o final e dar um OK. Dando OK, eu vou cancelar aqui. Dando OK, o programa vai ficar na área de trabalho de vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui. Então ele vai ser baixado e eu criei pastas, né? Eu crio pastas com os programas de declarações e aqui eu coloco todas as declarações, aliás, todos os programas dos últimos anos. Então eu tenho 23, 24, 25, 22, ou seja, os últimos 5. Então você abre o programa, quando você clica 2 vezes, ele vai abrir o programa e vai ter essa tela aqui, certo? Pois bem, Juliano, eu quero iniciar fazendo a declaração, mas primeiro eu quero saber quais são as regras deste ano. Sem ter que ir para o site, dentro do próprio programa, sem você importar nenhuma declaração, aqui em ajuda, tem várias informações. Quando você clica aqui em novidades, o próprio programa já vai trazer para você o site da Receita e quais foram as atualizações para este ano de 2025, onde quem está obrigado a declarar imposto de renda? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. O que é rendimentos tributáveis? São rendimentos que a pessoa física trabalhou de carteira assinada, ou prolabore, ou autônomo, ou aluguel. Dentro do programa, eu vou mostrar para vocês cada linha dessa dentro da declaração, onde você informa. Mas para você entender a nomenclatura de rendimento tributável, é o rendimento que você, pessoa física, trabalhou e teve um rendimento. Então, às vezes, você pode ser abordado na rua ou você está vendendo o seu serviço e algum cliente pergunta, mas que tipo de renda que é tributada? Rendimento tributável é trabalho de autônomo, trabalho de CLT, trabalho de receita de aluguel, consultoria, tudo isso é rendimento tributável. Prolabore, para quem é sócio de empresa. Então, isso são rendimentos tributáveis. Quem recebeu em 2024 acima de R$ 33.888 está obrigado a declarar. Aí vem para a atividade rural. Quais são a particularidade das atividades rurais? Se você vai fazer um imposto de renda de um produtor rural, que ele tem venda de gado, venda de soja ou qualquer outra atividade ligada à atividade rural, ele está obrigado a fazer a declaração se ele tiver receita acima de 169 mil, vou aumentar aqui, 169.440. Ou seja, se ele não tem mais nenhum outro rendimento, só atividade rural, e está abaixo de 169 mil, ele vai fazer a declaração se ele quiser, ele não é obrigado. Mas a recomendação que eu sempre faço para os clientes é que eles sempre procurem fazer a declaração. Por quê? Porque a declaração é uma renda. Então, se ele quiser fazer um financiamento, se ele quiser comprar algum imóvel, se ele quiser fazer alguma coisa no banco ou em alguma instituição, né, no caso o banco, eles vão pedir para ele uma declaração de renda. E a declaração tem que estar pronta, ela não pode ser retificadora, porque tem muitos bancos que não aceitam declaração retificadora.
Para quem não sabe o que é retificadora, você envia a primeira declaração, né? Depois há necessidade de fazer uma alteração, você retifica. Só que quando você imprime o recibo, aparece lá declaração retificadora. E os bancos não aceitam porque eles falam: por que você retificou? Eles suspeitam que tem algo errado na declaração. Seguindo aqui, pessoal, quem atualizou os bens pagando ganho de capital? Isso aqui é para quem tinha bens declarados no imposto de renda no valor de 100 mil e queria que o bem fosse para 200 mil. Aí ele paga um ganho de capital. Poucas pessoas fizeram isso, tá? Mas quem fez está obrigado. Quem teve rendimento de aplicação no exterior, lucro, dividendo, conforme essa lei. Ou seja, aqueles clientes que você declara imposto de renda que tem rendimento lá fora e teve rendimento dessas aplicações, também está obrigado. Então, é interessante você solicitar os informes de rendimentos, mesmo para aquelas operações que estão fora do país. Rendimento no exterior. Rendimentos de aplicação no exterior que passam a ser tributados de forma definitiva. O que é tributação definitiva? É um imposto que retém e você não restitui. Então, renda no exterior tem que ser, né, é um critério para ser declarado, ou seja, obriga você a fazer o imposto de renda. Basicamente, pessoal, as alterações foram estas, tá? Então, se você já tem ganho de capital, você tem que declarar. Se você tem recebimento de herança, você tem que declarar. Mas essas aqui foram as atualizações, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês, dentro da declaração do imposto de renda. Vamos abrir o programa. Esse programa aqui, ó, é o programa do imposto de renda. Se você, eu vou explicar a diferença de pré-preenchida e preenchida. Preenchida, quando você vai começar uma declaração de imposto de renda, você vai começar a colocar os dados do cliente dentro da sua declaração. Então vamos imaginar que o cliente chegou para você e falou: ó, tá aqui o meu informe de rendimento. O informe de rendimento é onde mostra todos os rendimentos da pessoa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. O informe de rendimento. Que o cliente vai chegar para vocês e vai falar assim: ah, aqui está o meu informe de rendimento com os meus rendimentos. Você, com certeza, deve conhecer esse informe. Isso aqui é um informe de rendimento referente ao ano 2024. Aqui tem o CNPJ da empresa que você trabalha, no caso, o seu funcionário, o nome da empresa, o CPF do seu cliente, o nome do seu cliente, certo? Até errei aqui, ó, Juliano Malheiros. No informe de rendimento, ele já ensina você a declarar. Então, esses 103 mil aqui, total de rendimentos, onde que você vai lançar? Rendimentos tributáveis. Lá na declaração tem essa mesma nomenclatura te ensinando. Aqui você vai lançar previdência. Aqui é o imposto de renda que foi retido desse cliente. Então, esse cliente teve 16.928 de imposto de renda retido. O que é isso? Quando o patrão foi pagar o imposto de renda do funcionário, ele descontou no contra-cheque dele e agora ele vai declarar para pegar uma parte desse recurso. Logo aqui abaixo, geralmente tem aqui, ó, o 13º. Vou mudar minha câmera de lugar aqui porque está atrapalhando aqui. Aqui, ó, 13º e imposto de renda sobre o 13º. Se esse cliente tivesse lucro, despesas médicas, inclusive ele tem aqui um auxílio alimentação, essas informações vêm dentro do seu informe de imposto de renda. Então, esse informe de imposto de renda aqui com os dados do cliente, você vai vir aqui, ó, no programa e vai fazer a declaração no programa. E como que você inicia? Você vem aqui, ó, em nova, e aqui tem 3 formas de você fazer a primeira declaração. A primeira opção é a pré-preenchida, que eu vou explicar para você daqui a pouco. A segunda é se você fez uma declaração do ano passado e você quer importar os dados. Então você clica em importar dados, ele vai abrir essa tela para buscar o backup do ano passado e trazer para esse ano. Ele traz tudo. Você só vai dar continuidade nas entregas. Mas se for um cliente novo, um cliente que você nunca fez o imposto de renda dele e você não quer fazer como pré-preenchida, você clica em iniciar declaração em branco. Então aqui você vai colocar o CPF dele, né? Então, coloca o CPF, o nome dele e você vai dar um OK. Aqui o CPF está errado, né?
Então, não vai conseguir avançar. Mas deixa eu pegar um CPF aqui. Existe um site, tá, pessoal? Vocês conseguem fazer também. Por exemplo, aqui, eu quero fazer um cadastro, algo do tipo. Você digita assim, ó, gerador de CPF. E aí ele gera um CPF que é aceito pela Receita, mas um CPF, né, fictício. Copiei. Você vai ver que ele vai avançar aqui. Aí ele vai trazer essa mensagem, operação pela tributação, dá um OK. E aqui você tem já a primeira tela da declaração de imposto de renda, onde você vai começar a preencher os dados do seu cliente. O nome, data de nascimento. Se houve alterações de endereço, você marca sim, se não houve, não. A pessoa é casada? Sim. Aí você vai incluir o CPF dela. Por que que você tem que analisar isso aqui? Colocando o CPF da pessoa aqui, no caso do cônjuge, o bem, a movimentação dessa declaração será compartilhada com o outro. Ou seja, a renda dessa declaração com a renda da outra declaração será somada para um financiamento ou algo do tipo. Mas precisam estar marcados e linkados uma declaração com a outra. Lembrando que, se for separação total, não pode, porque cada um tem a sua declaração, certo? Caso você era residente no exterior, você marca sim, se não, você marca não. E aqui embaixo você vai preencher os dados do endereço do cliente. E aqui embaixo você vai preencher qual que é a atividade. Ah, ele é um empregado, você marca essa opção. E aqui você tem outras opções, onde você vai marcar qual que é a profissão dele. Se ele é profissional liberal, se ele é técnico de nível superior, militar, ou outras ocupações. Se você não conseguiu identificar aquilo que qualifica de forma específica o seu cliente, você marca outras ocupações, que é 000, e ele deixa você avançar. Nessa primeira tela, você vai informar todos os dados do seu cliente de endereço, data de nascimento. Em seguida, você vem para dependentes. E quando você começa a fazer a declaração da forma que eu estou mostrando aqui, você não trouxe nada da Receita, você não trouxe nada de informação da Receita. Isso aqui, até o ano de 2020, eu creio, 2022, era nesse formato. Não tinha como a gente trazer informações da Receita Federal. Porém, isso foi mudado e agora existe a declaração pré-preenchida. O próprio nome fala pré-preenchida, que ela já traz informações da Receita. Então você ganha um tempo gigante com isso aqui. Você vai apenas confirmar, ou seja, validar as informações que a Receita trouxe. Então, eu vou fazer a pré-preenchida para vocês verem como que funciona, para vocês verem quais informações que elas trazem, tá? Então, para mudar a declaração, você vem em declaração, fechar, e aí você fechou e voltou para essa tela inicial. Agora eu vou fazer uma declaração pré-preenchida. Você vai vir aqui, ó, nova, iniciar. Só que antes de você iniciar, eu esqueci de um detalhe. Tá vendo esse botão aqui, ó, Gov, entrar com Gov? Você vai clicar nele. Ele vai abrir uma tela para você logar. Vai abrir essa tela aqui. E vai abrir essa tela aqui do Gov. Certo? Aqui no Gov, você pode logar com o Gov do cliente. Tem que estar com nível ouro ou prata. Se tiver fator de segunda etapa, você vai precisar do código do seu cliente. Ou então ele tem que passar uma procuração para você. Ou então você consegue acessar com certificado digital, que é a forma mais prática. Então, ou o Gov, né? Então vamos aqui, certificado digital. Ele vai pedir para buscar o certificado. Eu vou buscar aqui o meu certificado. Clico em OK. E aí você vai clicar em permitir. Quando você clica em permitir, ele vai entrar dentro do portal da Receita Federal e falou: olá, Juliano, aqui está conectado. E se você olhar bem, aqui ó, está piscando, porque ele foi feita a integração automática. Então está dizendo, o usuário tal, Juliano Malheiros, foi autenticado. Quando agora já foi autenticado, você vai ver que está logado aqui, ó,
você vem iniciar declaração pré-preenchida, declaração própria, e quando você clicar aqui, ó, ele vai trazer a sua declaração pré-preenchida. Eu já fiz isso, só que eu mudei algumas informações para explicar para vocês. Se eu clicar aqui, ele vai subscrever tudo que eu fiz. Então ele vai apagar o que eu fiz e eu vou ter um trabalho agora para explicar para vocês. Então eu não vou avançar porque a minha já está nesse formato, tá bom? Então clicou aqui dentro, vai ter a pré-preenchida e vocês vão ver que tudo que está lá na Receita Federal vai alimentar essa informação. Depois que alimentou a informação, ela vai ficar aberta. Então você vem aqui, ó, e digita o nome do cliente em preenchimento. São declarações que estão sendo feitas, preenchidas. Em transmitidas, são declarações que você já transmitiu, tá? Então aqui em Juliano, que sou eu, né? Abre essa tela, onde já vai ter o imposto a ser pago, os meus dados já vai estar todos preenchidos, tudo aqui vai estar alimentado com base naquilo que estava na receita do ano anterior que eu enviei a declaração. Por isso que a pré-preenchida é muito interessante, porque você consegue ganhar tempo, porque ela já traz toda a informação preenchida e você tem apenas que confirmar. E agora, pessoal, eu quero detalhar linha por linha com vocês de cada aba dessa aqui do imposto de renda para você fazer sua declaração. Primeira tela dela é identificação do contribuinte, onde você vai ter os dados do cliente, data de nascimento, a questão do cônjuge, se você é casado, você é união parcial, você informa, se é separação total. Você pode até informar que você tem o cônjuge aqui, só que são declarações separadas, a renda não vai ser somada. O endereço. E aqui, ó, eu coloquei proprietário de empresa porque eu tenho um CNPJ. Se eu fosse apenas um funcionário e não tivesse um CNPJ, eu iria mudar aqui para funcionário. Juliano, o cliente ele tem uma empresa MEI, então você marca a empresa MEI. Juliano, o cliente é um profissional liberal, você marca profissional liberal. O nome diz ocupação principal do seu cliente, tá? Então essa primeira tela, e outra coisa que eu quero chamar a atenção, é o CEP. Se você colocar um CEP divergente, quando você for enviar sua declaração, vai dar um erro E15. E ele não vai aceitar você enviar. Então você precisa ter certeza que o CEP está correto, porque senão ele não deixa você avançar com a declaração. A segunda aba aqui, pessoal, é dependentes. O que são dependentes? São pessoas que dependem da sua renda. São pessoas que precisam da sua remuneração para se manter. Então eu fiz um exemplo aqui, ó. Geralmente os dependentes são esposa ou filhos, na grande maioria. No meu caso, eu lancei um filho. Então, meu filho é meu dependente. E por que é interessante lançar isso? Porque se você tiver despesas dedutíveis, que são despesas médicas, odontológicas, despesa com instrução, você consegue reaver uma grana para trás. E aí, incluindo aqui, ó, filho de 21 anos, você vai colocar aqui o nome completo. Não é obrigatório colocar e-mail, telefone, mas marcar aqui se o seu filho mora com você. Então lança os dados do seu filho. Eu tenho mais de um filho, tem 2, tem 3. Você vai clicar em novo e vai incluir. Agora eu tenho minha esposa, coloca os dados. Não, Juliano, eu tenho outro filho. Coloca outro filho, sem nenhum problema. Juliano, meu pai e minha mãe moram comigo, é meu dependente. Posso? Pode. Você vai clicar aqui, colocar aqui, ó. Pais, avós, bisavós que em 2024 receberam rendimento. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto é o seguinte. Todo dependente que você inclui aqui na declaração, você consegue diminuir o imposto a pagar. Só que, da mesma forma que ele é uma despesa para você na declaração, você precisa trazer também as rendas que esse dependente tem. Então, se eu incluo meu filho aqui na declaração para mim pegar uma grana para trás, que ele ajuda a restituir, e o meu filho trabalha com carteira assinada, eu preciso aqui na renda, aqui, ó, rendimento tributado recebido de pessoa jurídica, na aba dependente, eu preciso incluir a renda dele também. E aí é um ponto de atenção, que muitos não sabem, é que você tem que analisar se compensa ou se não compensa lançar esse filho como dependente. E aí você vai simular. Lança primeiro o filho, lança a renda, olha quanto que ele vai pagar, o quanto que ele vai receber de restituição aqui embaixo.
Segundo, tira ele da declaração e vê o que fica mais interessante. Aquilo que fica menor é o que você vai manter. Aí você vai ligar para o cliente, ó, esse ano o seu filho não vai ser incluído na declaração porque vai aumentar o seu imposto ou vai diminuir a sua restituição. Isso é uma forma de você mostrar para o seu cliente que você tem conhecimento na área. Ele vai falar, nossa, cara, ó, não sabia disso, por mim poderia lançar e etc. Ou seja, tem que ser analisado isso. Não é simplesmente pegar as informações dos dependentes e lançar. Você tem sempre que perguntar: esse dependente teve rendimento? Teve. Se teve rendimento, você me manda também os rendimentos para mim incluir aqui. Porque senão dá malha, tá? Isso aqui é malha na hora. Lançou um dependente, não lançou a renda. Ele tem rendimento? Na hora, cai na malha. 2, 3 dias você pode consultar. Depois eu vou mostrar para vocês como que consulta também se o cliente está na malha, tá? Dependente, alimentandos. O que é alimentando? São filhos que você, né, se você não, seu cliente paga pensão. Então, se você tem um cliente que ele divorciou, tem filho e paga pensão para o seu filho, você vai lançar aqui dentro os dados do alimentando. E aí tem o quê? Escritura pública, decisão judicial, escritura pública e decisão judicial. Essas informações aqui é o processo que foi formalizado o pagamento da pensão. Então você precisa pedir para o cliente, me mande o documento do processo que formalizou o valor, o período, a quantidade de pagamentos que você vai ter que pagar para o seu filho ou filha, no caso, alimentando. E aí você vai alimentar esse campo aqui abaixo. Se você não alimentar isso aqui ou não tiver essa documentação, dá erro e você não tem como transmitir. Se o cliente não tiver isso formalizado, pessoal, é melhor pedir ele para não informar, porque dá malha e depois a Receita pode pedir documento. Se você não tiver, ou tem que retificar, se a Receita permitir você retificar, ou então anexar documento. Se não tem documento, não tem como, né? Então, eu sempre oriento o cliente. Se não tem, na dúvida, melhor não lançar. Certo? Rendimento tributário de pessoa jurídica, que é a aba que 90% das declarações vai ter campo para ser alimentado. E esse rendimento aqui é aquilo que eu falei lá da tabela progressiva. Lembra que eu pontuei com vocês quais eram as obrigatoriedades? Rendimento acima de 30 mil. Eu vou até mostrar para vocês aqui um campo, que é a tabela progressiva. O que é a tabela progressiva, pessoal? Tabela progressiva é a tabela. Você está vendo que eu estou precisando de Google, né? Ó, os anos anteriores, 24 e 25. E aqui, ó, tabela progressiva. Essa tabela, pessoal, é a tabela que rege quem tem que pagar imposto, quem não tem que pagar imposto. Ah, Juliano, eu ganho até 30.888. Você não tem que pagar. Ah, Juliano, e se eu ganhar acima? Aí sim o seu patrão vai começar a descontar de você. Como que funciona o cálculo? Essa tabela aqui, ó, funciona assim, pessoal. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para me fazer uma conta para vocês. Vamos lá. 2.259. Ah, Juliano, mas o salário mínimo era 1.412 vezes 2. Quem ganhou 2.824 em 2024 não precisa pagar imposto de renda. Ah, Fernando, mas 2.824 é acima de 2.259. Aqui embaixo fala assim, ó, dedução mensal por dependente e tem o limite de desconto simplificado, que a Receita ela já te dá um desconto automático de 20%. Então, se eu pegar esse valor aqui ó, e aplicar 20%, você vai ver que deu 564,80. E se eu subtrair esse valor aqui, ó, de 2.428, que é 1.412 vezes 2 menos 564,80. 2.259,20. Você viu que a informação é a mesma. Ou seja, a Receita ela já te permite um desconto de dedução simplificada, que é ignorando as suas despesas. Então, se você quer saber se esse cliente tem que pagar imposto ou não tem, essa tabela aqui ó, é a regra. E agora, por exemplo, Juliano, e se meu cliente ganha R$3.500? Aí você vai fazer a conta da seguinte forma: 3.500
vezes 3.500 não está dentro dessa faixa aqui, ó. Então, se ele está aqui dentro, ele está sujeito a uma alíquota de 15%, certo? 525. Aí você vem e subtrai 381 menos 381 e 44. Então, esse cliente, naquele mês que ele ganhou R$3.500, ele teria que pagar 143. E assim funciona a questão da folha de pagamento. Lembrando que esse saldo aqui também, pessoal, ele está isento não, ele está líquido dos INSS. Então, se você tem lá o seu contra-cheque, você ganha 3.500, ele vai descontar a previdência e o líquido é que você vai usar para fazer conta aqui nessa tabela. Outro site que você vai pesquisar também para saber de forma direta quanto que o cliente vai pagar imposto de renda é a alíquota efetiva da Receita Federal. Ó, simulador de alíquota efetiva. Aqui nesse campo, desse site, a Receita ela permite você fazer uma conta no ano 25 referente a janeiro. Quanto que eu ganhei? R$3.500. E você clica fora, automaticamente ela vai te dar um imposto a ser pago aqui, ó. Por que o cálculo ficou um pouco diferente daquele anterior? Porque ela aplicou a dedução simplificada dos 20%, chegou nessa base, 2.935, deu 58,84. Aqui ela mostra a mesma tabela progressiva, se você observar. Ela pega aquele valor, aplica a alíquota, que ela se encaixou nessa alíquota, e o valor da alíquota efetiva foi 16, aliás, o valor do imposto foi 16,28%. Então essa ferramenta é uma ferramenta que você pode, na hora que o cliente perguntar quanto que eu vou pagar de imposto se eu ganhar tantos R$1.000, você já consegue explicar para ele, tá? O nome da tabela aqui é simulação de alíquota efetiva. Então, voltando aqui para o imposto de renda, aqui nesse campo são rendimentos tributáveis. Então, se lá no informe de rendimento que o seu cliente mandou para você, esse informe de rendimento, aqui tem aqui, ó, rendimento tributáveis rendimento tributáveis, deduções sobre imposto de renda retido na fonte. E aí tem aqui, ó, total dos rendimentos. Quando você vem aqui, ó, você vai abrir o campo e vai lançar o CNPJ daquele informe, lançar o rendimento, lançar a previdência e lançar o imposto de renda retido. Qual o imposto de renda? O que está no informe, esse campo aqui. 13º está aqui. Imposto de renda sobre o 13º. Deixa eu botar minha câmera aqui. Imposto de renda sobre o 13º, que é esse campo aqui. Então, na declaração, você vai informar o 13º e o imposto de renda. Desculpa aí, pessoal. Aqui você vai lançar o rendimento, a previdência, o imposto de renda que foi retido, 13º e o imposto de renda sobre o 13º. Juliano, e se o cliente tiver mais de uma fonte pagadora? Porque pode acontecer da pessoa trabalhar em 2, 3, 4 trabalhos, né? Você vai lançar novamente um novo rendimento. Vai lançar o CNPJ, vai lançar o nome da empresa, o rendimento, previdência, imposto de renda se foi retido, porque pode acontecer de não ser retido. Em qual momento que ele não é retido? Quando o rendimento fica abaixo da tabela progressiva, que é quando ele ganhou menos do que esse montante aqui no mês. Então ele trabalha em 3 lugares diferentes. E um dos lugares ele ganha, por exemplo, só R$1.000 por mês, ele não vai ter imposto de renda retido, você entendeu? Aí na declaração, quando você for informar, você vai lançar só imposto de renda, somente previdência e não vai ter imposto de renda. Certo? Se os dependentes, aquilo que eu falei anteriormente, tiver renda, você vai fazer o mesmo procedimento, porém na aba dependente. Aqui você vai lançar qual é o dependente, se tem mais de um, você seleciona que você vai estar fazendo o lançamento e as mesmas informações são lançadas aqui dentro. Depois vem a rendimentos recebidos de pessoa física ou exterior. Aqui tem 2 abas e ainda tem a aba dependente. Se o dependente também tem rendimento recebido de pessoa física, você também tem que lançar, tá?
Se você observar a diferença entre essas duas abas, é que aqui ele recebeu de empresa, ou seja, uma pessoa jurídica, e aqui ele recebeu de uma pessoa física, ou seja, um trabalho que ele prestou para uma pessoa física. Existe essa diferença. E aqui, nesse campo, tem 12 meses e ele é lançado aqui para profissionais que trabalham de forma autônoma. Então, se em janeiro você prestou um serviço, você não, seu cliente, prestou um serviço como autônomo, foi uma consultoria, ou foi um serviço que eu prestei, ou foi uma manutenção que eu fiz no ar-condicionado, mas eu não tenho empresa, o correto é ele vir aqui e fazer esse lançamento. Aqui ele vai colocar o titular do pagamento, e você coloca o CPF. E tem esse campo, titular do pagamento é o próprio beneficiário. Quando você marca, ele desabilita esse campo de baixo. Por quê? Porque aqui dentro você trabalhou e você mesmo foi o beneficiário. Se foi de forma que você recebeu, mas o beneficiário era outra pessoa, aí você lança o CPF da outra pessoa e lança o valor. Na grande maioria, você vai marcar essa opção. Quando você lança aqui, por exemplo, lançar aqui, ó, R$ 1.500 de uma consultoria que eu fiz no mês de janeiro, tá? Então, ok. Vai aparecer essa informação e você pode ter outros rendimentos que você fez dentro do mesmo mês para outras pessoas. E você vai lançar aqui dentro. E é justamente nesse campo aqui que você tem que lançar rendimentos dos profissionais de saúde, médico, dentista, psicólogos. É aqui dentro, nesse campo, que você vai lançar a renda dele. Então, você faz imposto de renda aí de um médico ou de um dentista. E o dentista deu recibos para os seus clientes. Lembrando que recibos manuais é somente até o ano 24. A partir do 25 agora é digital. Tem que ser feito dentro lá do Receita Saúde, dentro do portal do ECAC, tá bom? Então, se você tem cliente aí que ele é médico ou dentista e ele emite recibos manuais, você vai vir aqui dentro, vai lançar aqui, ó, o CPF do titular de pagamento, ou seja, quem contratou o serviço? Ah, o Juliano. Vai lançar aqui o CPF do Juliano e vai colocar o valor. Por que a Receita quer que coloque o CPF? Porque a Receita vai cobrar de mim se eu vou declarar ou não. E da mesma forma, o beneficiário, que é quem contratou o serviço, vai lançar lá na declaração dele como uma despesa médica para diminuir o imposto. Então as duas coisas vão encontrar. O médico vai declarar aqui que recebeu e o paciente vai declarar lá que pagou, certo? Com isso, você vai lançar em cada um dos meses. Depois, quando você clica aqui em outras informações, ele vai me dar um resumo aqui, ó, do total de cada mês. Lembrando que aqui, ó, não tem como você editar esse campo. Para você mudar esse valor, você tem que voltar aqui, vir no mês em questão e alterar o valor, tá bom? Quando você quer lançar aqui, ó, outras informações, porque tem como você fazer o lançamento de outras informações, por exemplo, se o seu cliente recebe aluguel, então você tem aí uma casa, um Airbnb que você loca, você vai lançar aqui, eu ganho ganho mais R$ 1.000 de aluguel por mês. Então você vai lançar aqui dentro. O aluguel você não precisa falar quem pagou, CPF de ninguém. Você vai lançar só a receita aqui dentro e vai dar um total. Rendimento no exterior, se você tiver recebido. Outros, e você fala assim, Juliano, mas eu quero saber o que é esse outros. Quando você clica aqui, ó, o cursor está aqui dentro, e você dá um F1 no seu teclado, ele vai abrir uma tela. Quando ele abre essa tela, estou gravando aqui, não deu opção, mas aqui, ó, em ajuda, quando você clica aqui, ó, em conteúdo, ele vai dar essa opção para você, ó. Não está deixando eu abrir aqui por causa que deve ser da gravação. Aqui, ó, a ajuda não está disponível. Mas quando você clica em F1, ele abre uma tela do próprio imposto de renda, onde você consegue fazer uma pesquisa. E aí ele já abre direto onde está o cursor e ele vai mostrar o que é outros para vocês. Outros são outros rendimentos que você não conseguiu qualificar como aluguel ou como autônomo. Então você pode detalhar nessa ajuda e lançar aqui dentro. Na grande maioria é assalariado ou rendimento de aluguel.
Aqui é dependente, né? No caso, se você tiver a questão de lançamento de dependentes, pensão alimentícia, se você paga pensão alimentícia, vai vir preenchido aqui, e livro caixa. O que é livro caixa, pessoal? Livro caixa é despesa. Para quem não sabe, despesa. Então, se você está fazendo uma declaração de um médico, você lançou aqui toda a receita que ele teve aqui, dos recibos médicos, deu aí 100 mil reais, vai dar um imposto legal para ele pagar aqui, certo? Inclusive, deixa eu lançar aqui, ó, só em um mês aqui, 100 mil reais. 10 mil. 10, 100. 100 mil reais, tá vendo que deu 28 mil para ele pagar? Quando eu venho aqui, ó, em livro caixa, eu posso, a Receita permite que eu desconte despesas daquela atividade. Então, se o médico tem um consultório e ele tem 100 mil de receita, ele teve aluguel, ele teve funcionário, ele teve água, teve luz, teve condomínio, teve anuidade do conselho e teve material para usar. Então, você pega todas essas despesas, e aí é um serviço que você pode vender para o seu cliente, que é o quê? Fazer isso mensalmente. Fulano, o senhor tem que fazer o livro caixa todo mês. Eu vou cobrar 100, 200, 1000, que você, né, precificar aí. Para fazer seu livro caixa, para quando chegar o imposto de renda, já está tudo pronto, certo? É uma forma de você ganhar uma grana. Então, ao chegar ao final do ano, você lançou a despesa de cada mês e no final, vamos imaginar que você lançou 70 mil de despesa. Você está vendo que o imposto aqui, ó, diminuiu? Ó, zero. Ele tinha que pagar 28 mil. Se eu lançar 70 mil, baixou para 9. Só que você tem que guardar esses recibos. E lembrando, o recibo tem que ser no endereço do estabelecimento, tem que ser no nome do médico e tem que ser muito detalhado. Ah, vai fazer uma manutenção numa cadeira do dentista. Serviço de manutenção numa cadeira, nome tal, referente ao procedimento dentário, etc. Por que eu estou falando que tem que ser muito detalhe? Porque eu já tive esses problemas com clientes. O cliente caiu na malha, Receita pediu todo o livro caixa, nós apresentamos o livro caixa e o analista analisou a descrição da nota fiscal de serviço. Ele glosou. O que é glosar? Retirou essa despesa da declaração. Então, quando você tira uma despesa aqui do programa, ele aumenta o imposto a pagar. E quando acontece isso numa malha, existe a multa, existe o imposto que você vai ter que pagar e a multa que a Receita aplica. Então, é muito interessante saber qualificar que tipo de despesa. E para isso você tem que orientar o seu cliente. E sempre, pessoal, nessas orientações você ganha confiança, credibilidade e faz com que o seu serviço seja muito mais valorizado, tá bom? Então, lançando o recibo aqui de livro caixa, você consegue diminuir o imposto, tá? Nesse campo aqui tem DARF, código 0190. Esse DARF aqui é o famoso carnê-leão. Para quem não sabe, carnê-leão é a pessoa física que ganhou acima de 2.259. Lembra da tabela progressiva? Quem ganhou acima tem que pagar o imposto no mês seguinte, tá? Não é só aqui no imposto de renda, juntar tudo, não, agora deu 9 mil, agora eu vou pagar. Não, o imposto, pessoal, isso é um problema que muitos não orientam seus clientes. O imposto tem que ser pago no mês seguinte. Então aqui, ó, se você fez o livro caixa do cliente, ele tem um rendimento acima de 2.259 por mês. Você tem que fazer o carnê-leão dele. Ah, Jé, como que eu vou fazer esse carnê-leão? A Receita Federal, vamos lá, vou entrar aqui dentro do ECAC. ECAC é um portal da Receita, gente, ó. ECAC, e você sempre vai ter que usar esse portal. ECAC. Você vai logar da mesma forma que você fez a declaração pré-preenchida. Como eu já fiz a importação com a minha declaração pré-preenchida, fica logado aqui dentro, ó. Aqui dentro, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, declarações, e aqui tem a aba Carnê-Leão. Você vai clicar nesse Carnê-Leão. É onde você tem que fazer o lançamento mensal da receita do seu cliente e da despesa do seu cliente. Aqui não vou aprofundar muito, porque isso aqui é tema para um outro vídeo, porque ele é muito grande, né? Mas aqui dentro você vai informar, ó, em rendimentos,
Aqui você vai clicar em rendimento e você vai lançar o rendimento, no caso aqui, ó, eu lancei com a minha profissão é contador, eu vou lançar o meu rendimento, se eu fiz o serviço para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, os dados, a discriminação e a receita. Qual foi a receita? Eu vou lançar aqui, ó, R$ 5.000 de serviço que eu fiz. Certo? Quando eu lanço aqui, incluo esse rendimento, aqui, ó, em demonstrativo, ele vai aparecer aqui, ó, na aba de rendimentos. Aí tem aqui, ó, livro caixa. Quando eu venho aqui em livro caixa, eu lancei 5.000 aqui de receita. Vocês estão vendo? Eu preciso lançar despesa. Então, quando eu vou lançar uma despesa, essa despesa vai diminuir, que é o que eu mostrei lá atrás para vocês. E no final, aqui vai me dar uma opção de quê? Uma opção de pagar menos imposto de acordo com a despesa que eu lancei. Tá bom? Então, quando eu venho aqui na aba pagamentos, eu vou incluir também um pagamento. Que pagamento que é? Pensão, água, esgoto. Não, é uma água do escritório. Eu vou lançar aqui, eu paguei R$ 1.000 de água. Água cara, né? Então, aqui dentro do demonstrativo, vocês viram que eu tenho aqui, ó, o livro caixa. Aqui eu tenho 5.000 de receita, 1.000 de despesa, e aqui a dedução do livro caixa vai me dar um resultado. Quando eu venho, pessoal, para gerar o imposto, o sistema vai mostrar para mim aqui, ó, se eu vou ter que pagar imposto ou não. Então, eu preciso detalhar mais isso aqui para vocês, mas esse aqui é o carnê-leão. Se deu imposto a pagar, você vai gerar o DARF para o cliente aqui embaixo e vai, aqui tem a escrituração, onde você consegue importar também, tá? Mas aqui embaixo, na identificação você coloca os dados, a sua profissão, e aí no caso você tem que alimentar isso para o seu cliente. E é isso aqui que eu estou falando para vocês, vender para o seu cliente mensal. Ele vai mandar a documentação e você vai fazer o quê? O livro caixa dele é isso aqui, tá? Alimentar com a despesa e com a receita dele. Quando você fizer isso aqui, ele vai dar um imposto a pagar. E esse imposto a pagar, caso o cliente pague, quando você for fazer a declaração, e agora com a pré-preenchida, ela já vai alimentar isso aqui para você, tanto aqui nos rendimentos, quanto aqui no livro caixa e também no DARF pago. Se não trouxer, aí você vai entrar dentro do ECAC, e aí tem esse campo aqui dentro do ECAC, onde você clica nessa casinha aqui, ele vai voltar sempre para a área do menu, e aí tem esse campo aqui, ó, pagamentos efetuados. Você vem aqui em comprovante de pagamentos, e aí você consegue buscar tudo aquilo que o seu cliente fez de pagamento, certo? Tá enrolando aqui para abrir, pessoal, mas nesse campo aqui, ó, e você busca e você consegue, o site aqui tá bem ruim, mas nesse campo você consegue buscar tudo aquilo que o cliente pagou como DARF, não só de carnê-leão, mas de doméstico, de imposto de renda parcelado em cotas, tudo ele consegue buscar aqui nesse campo, tá bom? Então, se o cliente pagou o carnê-leão, você tem que alimentar o imposto aqui, porque se ele pagou anteriormente, olha lá, eu vou lançar R$ 200 aqui de imposto pago. Se vocês vão ver que aqui, ó, vai diminuir o imposto dele. Vou dar um enter aqui, ó. Tá vendo que diminuiu R$ 200 aqui, ó? Por quê? Porque ele já pagou antecipadamente. Então, se o cliente pagou DARF de carnê-leão antes, ele antecipou. Se ele não pagou, você vai ver aqui, ó, 9.300 vai mudar para R$ 9.500. Certo? Aba rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis é se você tem uma empresa e tem lucro dessa empresa. Você vai abrir o campo novo, vai lançar em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e vai lançar o nome da empresa e o lucro que você trouxe lá da empresa. Ah, eu tenho uma empresa, eu distribuí lucro. Pega aquele lucro e lança. Pede ao cliente. Ah, você tem empresa? Tem lucro? Tem. Então me manda o uniforme de rendimento. Se o cliente no ano anterior teve restituição, você lança aqui nesse campo, linha 25, restituição do ano anterior. São rendimentos. Ah, Juliano, que outros tipos de rendimentos isentos? Todos esses aqui, ó. Todos esses aqui são rendimentos isentos
vai ser de acordo com o seu cliente, tá? Rendimento sujeito a tributação exclusiva. São impostos, gente, de aplicações financeiras que os clientes têm lá no banco. Então, a maioria vai vir automático. Mas no informe de rendimento que você pegar do seu cliente do banco, ele vai mostrar lá rendimento, tributação exclusiva, e você vai lançar também nesse campo. Rendimento tributável de PJ com imposto com exigibilidade suspensa. Pessoal, raramente tem uma informação aqui para esse campo. Se vier, vai vir também do informe de rendimento, que é esse documento aqui, ó. Tá bom? Ele mostra tudo aqui nesses campos aqui para você, ó, rendimentos isentos, aonde você vai lançar. Seguindo, rendimento recebido acumuladamente. Poucas vezes acontece, mas isso aqui é quando o seu cliente tem um processo trabalhista ou um processo na justiça, que ele recebeu um valor acumulado. Ou seja, eu tenho um valor de 2 anos para receber e recebe dentro de um único mês. Então, no informe de rendimento também vai vir essa informação aqui, ó. Rendimentos recebido acumulado aqui, ó. Acumuladamente, vai mostrar a quantidade de meses e qual campo que você tem que preencher, tá? O informe de rendimento ele traz boa parte das informações. Imposto pago. Essa ficha de imposto pago é aquelas informações que você lançou lá em cima na declaração, que ela já vem automática para cá. Se você observar o imposto retido que nós lançamos aqui, ó, na imposto retido, na aplicação aqui, ó. Pagamentos efetuados. Não, imposto pago. 2.583. Imposto retido na fonte do titular. Essa informação vai vir aqui, ó. 2.583. Então, essa informação aqui, ó, ela aparece em pagamentos, em imposto pago. Você não vai alimentar isso aqui porque isso aqui vai vir de forma automática. Somente esse campo aqui de cima que vai ficar habilitado e esse aqui de imposto em renda de day trade, tá? Mas ele vem automático quando você lança na renda variável. Pagamentos efetuados. Aqui, pessoal, vocês vão lançar pagamentos que os clientes fez para médico, dentista, previdência complementar. A grande parte são despesas médicas. E por que lançar despesa médica? Porque a despesa ajuda a diminuir o imposto, tá? E o imposto, pessoal, sempre vai diminuir nessa linha de cima aqui embaixo, ó. Por que aqui nessa linha de cima? Porque a linha de baixo, o próprio nome fala aqui, ó, desconto simplificado. Nessa parte de baixo, a Receita ignora toda a despesa que você trouxe aqui de pagamentos. Ela fala, independente do que você tem de despesa, eu vou te dar um desconto de 20% em cima do seu rendimento. E vou tributar a diferença. Agora, você sempre tem que analisar o que é mais interessante. No meu caso aqui, é mais interessante eu selecionar a opção por deduções legais, porque o imposto vai ficar menor. Por que ele está ficando menor? Porque eu estou incluindo despesas médicas, então estou incluindo dependentes. Então, quanto mais dependente, mais despesas médicas, menos imposto eu vou pagar. E qual que é a lógica disso? São despesas dedutíveis. Eu estou tendo um rendimento aqui de 51 mil. Quando eu lanço despesa, ela vai diminuindo esses 50. E o imposto é calculado em cima do que sobrou. Como eu estou diminuindo a minha receita, o imposto aqui embaixo vai sempre diminuir, tá? Lembrando que todas as despesas que você lançar aqui dentro, você tem que ter documento, porque em alguns casos a Receita joga a declaração na malha e pede documentação. E aí você tem que anexar cada recibo que você está incluindo aqui dentro. Inclusive, o cliente que te mandar um documento aí de despesa médica, você cria uma pasta para guardar esse documento, porque numa possível malha, ele vai te pedir para fazer o protocolo, tá? Então, por exemplo, dentista. Você vai marcar a opção aqui, ó, dentista, é psicólogo, fisioterapeuta, médico. Quando for clínica, plano de saúde, etc., você marca o campo 21, tá? Quando é dentista, você marca se é do titular ou se é do dependente. O recibo tem que falar para quem que destinou aquela prestação, tá? Então, o recibo é do Juliano, mas o procedimento foi para o filho. Então, a despesa não é minha, a despesa é para o meu filho. Então, eu marco filho, o nome do dentista, o CPF do dentista, se você quiser discriminar referente ao quê e qual que é o valor. Aqui você pode somar
Ah, tem 5 recibos. Pode somar os 5 recibos e lançar aqui dentro na discriminação. Ou lançar individualmente, tá? Juliano, eu tenho uma despesa de escola. No meu caso aqui, eu simulei um lançamento de faculdade. Despesa com instrução, tanto sua quanto do seu dependente. CNPJ, nome, discrimina e coloca o valor da despesa, tá? O que mais que eu posso lançar? Plano de saúde. O que mais que eu posso lançar? Gente, tudo que está aqui dentro você pode lançar, tá? Se você tem, aí algumas não são dedutíveis, né? Ó, arrendamento, corretagem, aluguel. Ah, eu tenho um processo trabalhista que eu paguei advogado. Você lança aqui dentro. A lógica que a Receita quer aqui, gente, pensa comigo. A Receita quer que você inclua as despesas pagas, né, dos seus clientes, porque a Receita vai falar assim: se você pagou automaticamente, ele tem que declarar porque foi uma renda dele, certo? Então a Receita liga isso aqui para pegar nas duas pontas, tá bom? Deduções, aliás, doações efetuadas. Aqui você tem condição de fazer uma doação dentro da declaração até o 31 de maio, se o DARF for pago, tá? Lembrando que essa opção aqui, ó, doações diretamente na declaração, ela só vai aparecer se essa opção de deduções legais estiver habilitada. Se você observa aqui, ó, eu vou marcar simplificado e essa opção vai desaparecer, ó. Só pode ser feita doações direto na declaração se for por deduções legais. Aqui dentro são doações efetuadas nos anos anteriores. Então, se você doou no ano anterior um valor pago, você vem aqui e informa. Poucas pessoas utilizam isso aqui, tá? Mas só para quem, por exemplo, se você for fazer uma declaração por deduções legais e quiser fazer uma doação direta na declaração, você vem aqui e fala: eu quero doar para o meu município. No caso aqui é Goiânia. Eu quero fazer uma doação aqui para Goiânia. Goiânia já tem um CNPJ pré-definido de uma instituição. Então, aqui o programa fala, ó, 364. Eu só posso doar isso aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, 364.40. E o detalhe: Juliano, eu vou ter prejuízo? Eu vou ter que pagar algo a mais? Não, você não tem prejuízo. Se você observar, aqui você está tendo que pagar 9.500 de imposto. Quando eu fizer uma doação, esse valor vai diminuir. Olha só para vocês verem. Vou dar um OK. E os 9.500 aqui embaixo, ele vai diminuir 364. Olha lá, ó. Viu que diminuiu? Então, você vai pagar menos aqui no DARF da Receita e vai pagar um outro DARF da doação. Vai ser 2 DARFs. Um da doação e o imposto de renda. Então, vai ser o mesmo montante. Você não tem prejuízo. Só que você está direcionando para o município de Goiânia. Tem como fazer isso. Lembrando que só vale se o DARF for pago até o dia 31 de maio, que é o último dia de entrega da declaração. Certo? Bens e direitos. Pessoal, bens e direitos são os bens dos clientes. Aquilo que ele tem no nome, certo? Aquilo que é propriedade dele. E os bens, é fato, né, e é interessante eu pontuar isso. Juliano, o cara me mandou o documento de um veículo para lançar, mas ele falou que o veículo ainda não está no nome. Ele falou que eu vou declarar só quando colocar no nome. Errado. O fato gerador é quando aconteceu o negócio. Se ele já teve o desembolso de fazer o pagamento do veículo, automaticamente o bem já tem que vir para a declaração, independente se está no nome ou não. Até porque saiu dinheiro e entrou um veículo. Então você precisa mostrar isso para a Receita. E como que eu vou lançar um veículo? Você vai clicar em novo, certo? Quando você clica em novo, vai abrir essa tela e você vai marcar bens móveis, opção 1, código do veículo, o Renavan, e aí você vai colocar uma descrição. Olha só. Veículo Onix 1.4 LTZ ano 2016-17, entrada de 10 mil, se for parcelado, em 10 de 2020, mais 48 parcelas de R$ 1.000. Parcela inicial 10 de 2020, parcela final 9 de 24. Esse bem foi quitado em 2021, então você não chegou até o final, certo? Por que eu gosto de pontuar essa discriminação de parcela inicial e parcela final? Para você ter um controle de quando iniciou e quando vai terminar. Se você não colocar isso aqui, sempre você vai ter que ficar pedindo para o seu cliente: aquele veículo está parcelado, não está, etc. Você tem que lembrar de facilitar a sua vida, tá?
Quando o veículo for parcelado, for quitado, você pontua que ele foi quitado. E a dica é o quê? Enquanto o bem está sendo pago, então, por exemplo, se aqui o bem estava em 55 mil no ano anterior, o ano da declaração anterior. Nesse ano de 2024, ele pagou mais 5 mil de prestação. Aí você vem aqui e aumenta o valor para ele ir aumentando ano a ano os pagamentos das parcelas. Por quê? O dia que esse cliente for vender esse veículo não está com o mesmo valor lá de trás. Ele teve um aumento conforme você foi pagando as prestações. E isso vai diminuir o ganho de capital. Que o ganho de capital é o quê? É o lucro que o seu cliente tem entre o custo de aquisição e o valor de venda. 15% que ele paga sobre essa diferença, tá? Então aqui é lançando o veículo. Se o veículo foi quitado, você vai lançar aqui dentro, falando que ele foi quitado, e aí você pode colocar aqui dentro o dado do comprador, né? No caso aqui eu não pontuei, mas você pontua os dados do comprador, o CPF, se for de uma empresa, o CNPJ, a data fiscal e etc. Aqui você pode, tem uma limitação de caractere, mas você pode detalhar, certo? Vamos lançar aqui agora uma casa. Você vem novo, bens imóveis, porque é um imóvel, é apartamento, é casa, é galpão, você seleciona. Ah, José, não, é um apartamento. Qual que é o IPTU desse imóvel? Qual que é a data de aquisição? Aliás, lá no bem também do veículo, pessoal, é bom você colocar a data de aquisição, tá? Então, a parcela inicial que foi 10.020, eu sei que eu comprei nessa data. Por quê? Quando você for fazer o ganho de capital, você tem que colocar a data de aquisição para fazer a conta, tá? Aqui dentro, se for um imóvel à vista, comprou e pagou, você vai discriminar, você vai colocar um bem adquirido de um nome fictício Mizaki, com entrada, parcelado, foi à vista, a história disso. Você vai lá na escritura de compra e venda ou no contrato de compra e venda e discrimina, coloca os dados do imóvel, a área, se está registrado, coloca a matrícula e coloca o nome do cartório, tá? E aqui embaixo você vai colocar qual que é o valor. Lembrando que se for um imóvel financiado, nesse caso aqui, ó, casa residencial, entrada de 180, mais 21 de averbação em cartório, parcelado junto ao Bradesco, parcela de 360 meses, parcela de 3 mil, data inicial, certo? Isso se for financiado. Lembrando que quando você somar a entrada mais a verbação mais aquilo que você pagou no ano, você vai lançar o valor total. No caso, 269. Quando você lançar no outro ano somente as amortizações, eu amortizei mais 20 mil. Então você vai vir aqui dentro, você pode repetir o valor, a Juliana foi 20 mil. Eu venho aqui e aumento o valor para 20 mil reais. Lembrando de ir aumentando o valor. Juliano, esse imóvel, o cliente fez uma reforma e gastou 80 mil reais. Você vai colocar aqui dentro que teve uma reforma em 2021 no valor de 80 mil reais. E esse valor você vai aumentar aqui também. Então aqui vai passar para 369. Por que você tem que fazer isso? Para aumentar o valor do imóvel. Essa reforma tem que ter nota fiscal no nome do seu cliente, no endereço do imóvel. Ele tem que guardar isso por 5 anos. Por que tem que aumentar? Isso é dica que você gera para o seu cliente, você gera valor para você. Porque quando esse cliente for vender esse imóvel está com um valor mais alto e paga menos ganho de capital. Então, eu quero lançar ações, meu cliente tem ações. Então você vai pegar lá no informe de rendimento dele ou na custódia que ele tem lá do banco, ele vai lançar ações da Oi, 400 unidades, preço médio, o nome da empresa. Aqui você vai marcar o código da bolsa e o valor total de custódia. O que é isso? Em 31/12/2024, quantas ações que ele tinha da Oi? 450. Quanto que custava cada uma? 1,49 total. Isso é o lançamento de ações. Juliano, ele tem fundo, então aqui você vai colocar FI, né, que é fundo imobiliário, e aqui no lugar de ações, você vai colocar aqui como fundo. E aí você vem aqui, ó,
fundo imobiliário. E você detalha do mesmo jeito. Então, todos os ativos você lança aqui dentro. Juliano, tem um capital social na empresa. Você vai vir aqui, ó, participação societária, quinhões e cotas, CNPJ e coloca os dados da empresa. 100% do capital social da empresa, tudo certo, constituída, data 5/12/2022, total do capital. Juliano, ele só tem agora 20%, então você coloca 20%, de um ano para o outro, isso pode sofrer alterações. Juliano, ele trabalha em mais de uma empresa, lança todas as empresas que ele tem. Ah, ele tem uma empresa MEI, lança o capital da empresa MEI. Juliano, ele tem uma poupança na caixa, você vai vir em aplicações, você vai vir em poupança. E lembrando, gente, sempre no informe de rendimento, deixa eu abrir o informe de rendimento aqui do, do banco. Não tem aqui, mas no banco, ele vai mostrar também para vocês como que vocês vai lançar. Ele vai dar o código, na grande maioria dos bancos. Ele vai dar o código que você tem que lançar e a discriminação. É poupança, LCI, LCA, que são aplicações, ela já te dá tudo. Você pega lá no informe e já seleciona o campo automático, copia do informe, cola aqui dentro, lança os dados bancários e lança o saldo. E lá vai ter o rendimento também. E aí você vem aqui e lança o rendimento aqui nesse campo aqui. Tá? Eu já tem até um atalho aqui embaixo. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um rendimento da Nubank. Você vem aqui, ó, 0402, vai lançar o CNPJ da Nubank, aplicação de renda fixa, e aqui tem o saldo. E lá tem lá na frente, sim, rendimento. Você vai pegar, clicar aqui, ele já preenche isso aqui, você vem aqui e lança. Tem 0,50 de rendimento da Nubank. Você clicar aqui, você volta para esse campo de novo. Então, você lançou o rendimento dos bancos. O que mais? A Caixa Econômica tem aqui, ó, fundos, né? Que vem também no informe de rendimento da Caixa. Você copia e cola e lança o saldo. Vamos lá. Dívidas e ônus. O que você vai lançar aqui em dívidas e ônus? Se o cliente pegou um empréstimo. Então, vamos imaginar que seu cliente foi lá no Nubank e pegou um empréstimo. Você vai vir aqui, ó, marcar a opção estabelecimento bancário, sociedade, ou se pegou com uma pessoa física, ou foi do exterior, ou se você não quer detalhar de forma muito específica, fala outras dívidas. E aí você detalha. Por exemplo, tem agora a questão do empréstimo aí do FGTS, né? Junto às instituições financeiras vinculado à carteira de trabalho. Então você vai informar aqui dentro. E tudo isso, pessoal, vocês vão informar com base no documento que o cliente vai mandar para vocês. Quais documentos? Informe de rendimento. O cliente tem que ter documento, tá? Então, informe de rendimento. O que você comprou, o que você vendeu, o que mudou, quais contas que você tem, e você vai demonstrar, né? Aliás, o seu cliente vai enviar para você e você, com base nisso, vai lançar de acordo com o que ele tem, tá certo? Aqui tem espólio, isso aqui é para quando a declaração que você vai fazer é de quem faleceu, e aí você tem que lançar aqui a informação do inventariante, né, caso essa declaração fosse de alguém que tivesse falecido. E doações para partido político, caso o cliente queira fazer uma doação, você lança aqui dentro. E basicamente é isso. Só que aqui dentro tem outras abas, que são quais abas? Atividade rural. Se o seu cliente tem uma propriedade rural, você tem que vir aqui dentro e informar qual é a atividade. A terra é arrendada, é propriedade própria. Você vai marcar qual que é o tipo de atividade dele, se é pecuária, agricultura ou algo do tipo, seleciona essa atividade. O nome da propriedade, o endereço, o CIB. O CIB é a identificação, como se fosse o CPF ou o CNPJ, porém a identificação da propriedade rural. E aí você pode pedir o número do CIB para o cliente e você tem como vir aqui na internet também. Vou mostrar para vocês aqui, ó, e digitar assim, ó, consulta CIB. Vai ter essa tela aqui, ó, comprovante de situação cadastral. Vai dar essa opção, você coloca o número do CIB e clica em consultar. Quando você clica em consultar, vai aparecer o endereço, a área e o nome do proprietário. Se é um arrendamento, você tem que marcar aqui que é um arrendamento. O que é arrendamento? É quando o seu cliente aluga a terra de outra pessoa.
Se é uma propriedade própria, você marca. Se é um condomínio, ou seja, mais de uma pessoa que arrendou, aí você tem que marcar que em participação. Então, por exemplo, se o meu cliente arrendou, eu vou marcar aqui, ó, aliás, ele fez um arrendamento, só que foi eu e mais o meu cunhado. Então, 50% é meu. Quando eu marco 50% aqui, ele me pede a informação aqui nesse campo do outro 50%. Então, ele quer saber aqui, ó, quem que é eu com 50% e quem que é o meu colega, tá? Quando eu marco que é 100%, ele não vai me pedir porque 100% já sou eu mesmo, tá? Por que que você tem que lançar aqui? E aqui lança todas as propriedades, tá? Aí você vem aqui em receita, na atividade rural, aquilo que ele emitiu, né, vendeu gado, soja, pega todas as notas de venda, você lança uma por uma aqui, ó, em cada mês, tá? Receita de leite, venda de gado, soja. E do mesmo jeito que tem o livro caixa lá do dentista, tem um livro caixa aqui também do produtor rural. Então, despesa com funcionário, curral, comprei gado, comprei arame, estaca, defensivo, comprei uma máquina, implemento agrícola, você lança aqui. E aí, pessoal, outra opção de você ganhar dinheiro é fazer o livro caixa do produtor rural mensal. Você precisa fazer isso aqui, ó, porque imagina você fazer isso aqui na época da declaração, pegar documento de 2024, documento tudo bagunçado, é muito complicado. Meus clientes, eu procuro sempre fazer isso para ele de forma mensal. Faço um preço legal para ele, facilita a minha vida, ele me manda todo mês, eu tenho mais controle, inclusive eu apresento até relatórios para ele, onde ele mostra, eu demonstro para ele se está dando resultado, se não está dando resultado com base naquilo que ele está me apresentando. Isso gera valor para vocês, pessoal, tá bom? Depois que vocês lançaram aqui, ó, por exemplo, vamos imaginar que deu 100 mil reais. Você tem que vir aqui nesse campo aqui, ó, em apuração. Dentro dessa apuração, ele vai trazer aqui, ó, se no ano anterior teve prejuízo, ou seja, se teve 100 mil de receita, mas teve 200 mil de despesa, aqui provavelmente teria um prejuízo de 100 mil, certo? Aí a Receita faz o quê? Ela utiliza o prejuízo do ano anterior. Isso é só no livro caixa rural. Na pessoa física de dentista não pode aproveitar, não. Se você teve prejuízo naquele ano, ele encerra naquele ano, tá? E aí ela aproveita, ó, receita bruta desse ano, menos a despesa, eu tive um lucro de 30 mil, certo? Aí a Receita fala, o desconto simplificado, aquele desconto dos 20% aqui que eu falei para vocês, a Receita concede ele aqui também, ó. Então, se eu falasse, não, eu vou tributar aqui minha renda, minha receita na atividade rural, pelo desconto simplificado, ele vai pegar os 100 mil, aplicar 20% e eu vou pagar imposto em cima de... Deixa eu mudar aqui para vocês minha câmera. Eu vou pagar imposto em cima de 20 mil e não em cima de 30, certo? Só que quando eu faço isso, eu não posso aproveitar o meu prejuízo. Lembra que eu falei que quando eu escolho o desconto simplificado, eu estou abrindo mão das despesas que eu tenho? Então, se eu escolho pela dedução por desconto simplificado, eu vou ser tributado em 20% da minha receita. Ou seja, se o seu cliente não tem controle do que ele gasta, automaticamente você vai ter que fazer a conta em cima do desconto simplificado. Tá bom? Só que quando eu venho aqui por resultado, eu falo Receita, eu tenho muita despesa e eu quero aproveitar elas. Você vem e marca aqui, ó. Quando eu marquei aqui, vocês viram que o imposto aqui aumentou? Por que ele aumentou? Porque somou todas as rendas. Ó, 20%, vou pagar só 9%. Pelo resultado, eu vou pagar 11%. Aí acontece um detalhe que é o seguinte. Eu tenho 100 mil... Aqui, ó. Vou falar primeiro aqui, ó. Que mudou para 30% porque eu estou usando o quê? Eu abri mão de usar os 20% e vou usar o meu lucro. Então, eu vou pagar imposto não sobre 20%, agora eu vou pagar sobre 30% porque eu vou apresentar despesa. Mas por que seria interessante nesse caso? Porque o cliente ele tem um prejuízo do ano anterior aqui de 100 mil. Então, eu posso vir aqui e falar que eu quero usar 30 mil
de despesa, ou seja, ele não vai pagar imposto. E o saldo do prejuízo ainda para o ano seguinte ainda vai ser de R$ 70.000. Então, pessoal, isso aqui é uma forma de você vender um serviço para o seu cliente da atividade rural. Fulano, você sabe que você está tendo lucro ou prejuízo? Ah, não sei. E aí tem até programas que você pode contratar para fazer esse lançamento dentro do programa, né, que dá dashboard para você e tudo mais. Mas aqui você consegue gerar valor para o seu cliente todo mês. Ele manda nota de despesa, nota de saída, aliás, nota de venda e nota de despesa. Você lança e você faz uma apresentação uma vez no mês para ele, visita o seu cliente, se for produtor rural você vai lá e faz aquele merchan, né, mostrando que o seu produto tem valor, tem qualidade. Qual que é o reflexo disso? Pagar menos imposto. Você mostra para o seu cliente que o seu trabalho tem valor. E é o mesmo processo para vários clientes, é o mesmo processo. Você só precisa, né, trabalhar isso aí de forma estratégica. Certo? Bora lá para o vídeo, está ficando muito grande, né? Atividade rural, aí você tem como lançar aqui, ó, o gado, né, que é o rebanho. Então você tinha aqui, ó, eu tinha 10 cabeças, comprei mais 2, nasceu 3, matei 2 para mim comer e vendi uma. Então sobrou 12, tá? Lembrando que esse saldo aqui tem que estar de acordo com o controle das vacinas lá da agrodefesa, da vacina de aftosa. Lembra que você tem um controle, seu cliente tem que controlar isso lá, tá? Bens da atividade rural. Aqui você vai lançar. Eu tenho um trator, tenho uma colheitadeira, tenho uma moto niveladora. Aqui você vai lançar de acordo com o que é os bens. E aí, todos os bens da atividade rural você vai lançar aqui dentro, tá? Que são o ativo, né, da atividade rural. Se a atividade rural tiver dívida com o banco, você vai vir aqui e lançar a dívida com o banco. Lança o saldo e o que foi pago dentro do ano. Importação de AR, aqui é quando você tem o livro caixa lançado no programa, você consegue importar, mas livro caixa digital rural, tá bom? Não é aquele livro caixa comum, que é o livro caixa da atividade rural. Você lança toda a receita e toda a despesa que eu falei para vocês nesse livro caixa e depois você clica em importar, ele já alimenta tudo para você aqui nesse campo de receita e despesa, tá bom? Ganho de capital. O que é ganho de capital, gente? Ganho de capital é quando você comprou um produto por 100 e vende ele por 150. Então tem 50 mil de lucro, você tem que pagar imposto em cima dessa diferença, que é uma diferença positiva. Tem um programa que chama Programa Livro Caixa não, Ganho de Capital, onde você lança lá o bem e ele faz um cálculo para você. Quando você faz o cálculo, tem como você vir aqui e importar essa informação. Quando você importa, ele vai alimentar esse campo aqui dentro, tá? É tema para um outro vídeo, mas o ganho de capital é se o seu cliente, por exemplo, vamos lá. Seu cliente tem esse carro aqui, ó. Esse carro, ele custa 60 mil reais hoje. Só que em 2025 eu vou vender ele e vendi ele por 70 mil reais. Você concorda que teve um ganho de 10 mil? Eu tenho que ir no programa de ganho de capital, lançar essas informações, que lá pede data de compra, data de venda, quem comprou, valor de custo e valor de venda. E aí o sistema te dá um DARF, você paga, e aí você exporta esse arquivo para cá, e ele já alimenta isso aqui dentro, certo? E aí você fica certo com a receita, tá bom? Renda variável. Renda variável, pessoal, é quem opera na bolsa. Quem compra e vende ações, compra e vende fundos, quem faz day trade, swing trade. Eu vou dar uma pincelada aqui porque aqui seria um vídeo específico, mas é o seguinte. Aquelas ações que tem aqui no meus bens e direitos, por exemplo, ações aqui da Via 3. Eu tenho R$ 1.803 de ações. Esse é o meu preço de custódia, 31/12. Eu vou e vendo essas ações e ganho aqui, vendo elas por R$ 2.500. Vocês concordam que eu ganhei aí, vamos arredondar aqui para ficar um cálculo mais prático, R$ 1.000. Eu tenho aqui R$ 1.000 de ações e vendo elas por 1.500.
eu ganhei R$ 500 nessas ações, certo? Aonde que eu pago o imposto? Você tem que ter um controle externo das suas compras e das suas vendas, ou seja, seu cliente tem que ter uma calculadora que ele controla o que ele comprou, o que ele vendeu e uma calculadora que vai falar qual que é o lucro dele. Aí existem várias calculadoras aí no mercado, né? Tem a própria corretora ela fornece isso para o cliente. Então você tem que orientar o seu cliente, se tiver ações e fundos, a controlar a compra e a venda dele. Por quê? Porque no imposto de renda, aqui em ações, aliás, em renda variável, ele pede qual foi a operação de cada mês. Então, lá, inclusive, dos dependentes, se houver, tá? Inclusive, ó, em janeiro, vamos imaginar que eu vendi aquelas ações e ganhei R$ 500. Eu tenho que vir aqui em operações comuns. E qual que é a diferença, Juliano? Deixa eu mudar aqui minha câmera. Qual que é a diferença de operações comuns para operações de day trade? Operações comuns você comprou hoje e vende em um outro dia. Vende amanhã ou qualquer dia pela frente. O day trade é dentro do mesmo dia. Eu comprei hoje cedo e vendi hoje à tarde. Ou comprei 9 e vendi 10. Eu fiz um day trade. Comprei e vendi. Você tem que lançar aqui. Se eu fiz day trade, eu lanço meu lucro ou prejuízo. Eu comprei ações ontem e vendi hoje. Tive R$ 500 de lucro. Aí você vai lançar aqui, ó. Se é ações, se é ouro, aqui tem as opções. Se é mercado de opções, se é mercado futuro. Então, no meu caso, é ações, mercado à vista. Então, o meu lucro foi R$ 500. Então, eu venho aqui e lanço R$ 500 de lucro. 90%, pessoal, isso aqui é bom para ganhar dinheiro. 90% de quem faz declaração não sabe fazer isso. E se faz, acha que sabe. Então, estude como calcular imposto de ações, como declarar, porque isso aqui, como que acontece? Como que seu cliente chega para você? Ele vai chegar com um informe de rendimento para você, ele não vai te falar que opera na bolsa, você que tem que descobrir, porque ele sabe que a declaração é mais cara, é mais robusta, e ele não fala. E quando ele cai na malha, ele fala, mas você que fez minha declaração. Desculpa. Por que você não me avisou? Por que você não me falou que eu tinha que fazer assim, assim, assim? Já aconteceu comigo, tá? E qual que é a melhor forma de você aprender a declarar ações, de aprender a declarar fundos, aprender a declarar criptomoeda? Operando. Se você nunca fez isso, começa a operar. Então você vai lá, vou abrir uma conta numa corretora, vou comprar ações, vou comprar fundo e vou comprar e vender, comprar e vender. E você faz o cálculo da sua operação para você entender como funciona e você poder atender seu cliente. Se você só estudar, você não vai aprender. Eu tive que aprender na prática, tive que perder dinheiro, mas hoje a gente já sabe como que funciona. Então, é necessário fazer isso, tá? De forma prática para você poder fazer o atendimento, né? De forma segura para o seu cliente. Agora, se você teve prejuízo, vamos imaginar aqui que você teve prejuízo na operação. Pessoal, vou só tomar uma água aqui, tá? Só um minutinho. Vou aumentar aqui, só um minutinho. Pessoal, desculpa aí. Seguindo aqui é o seguinte. Se você teve prejuízo na operação, como você vai lançar? Juliano, no lugar de eu vender aquelas ações, no lugar de eu ganhar R$ 500, eu perdi R$ 500. Você vai vir aqui e vai colocar um menos antes. Então, menos é o sinal que você teve prejuízo, tá? Mas vamos imaginar que foi os 500 positivo.
O próprio sistema aqui no final, ele já vai te dar o imposto a pagar. Tá vendo aqui, ó? R$ 75. É porque o imposto em cima de swing trade, que é comprar em um dia e vender em outro, é 15%. Se você comprar e vender no mesmo dia, que é o day trade, é 20%. Então, outra particularidade, pessoal. Na venda desses ativos, a corretora vai descontar o imposto, que é retenção de imposto, que é o famoso dedo duro. E aí você vai lançar bem aqui, ó, imposto retido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Imposto day trade, se foi day trade, e aqui embaixo tem imposto retido na fonte no mês. E você vem aqui e lança para você não ter o prejuízo de ter a retenção. Qual que é o intuito da corretora descontar esse imposto de renda de vocês, do seu cliente no caso? É justamente o dedo duro. A corretora desconta o imposto de renda e envia para a Receita. Ela fala para a Receita, Receita, o Juliano operou na bolsa, teve essa venda e está aqui, ó, estou dedurando ele para você. Por que faz isso? Porque a Receita sabe da operação que o cliente fez. Eu tenho clientes que caíram na malha porque não fez a declaração e informou as operações da bolsa. Então é interessante. Essas informações aqui, pessoal, elas têm que ser feitas mensalmente, tá? E esse imposto tem que ser pago no mês seguinte. Não é aqui no imposto de renda. Esse R$ 75 aqui que eu falei para vocês, que deu aqui, ó, não é pago aqui na declaração. Ele é pago no mês seguinte que aconteceu a venda. Então, fiz a apuração, deu imposto a pagar, eu tenho que calcular no mês seguinte, certo? Então precisa ser feito dessa forma. Se foi fundo imobiliário é mais prático de ser lançado, tá? Por exemplo, você vai controlar se você teve prejuízo. Se teve prejuízo do ano anterior, você vai lançar aqui, ó. Eu tenho R$ 500 de prejuízo do ano 23. Então você traz esse prejuízo. E aí, vamos imaginar que em fevereiro você teve, ou então no próprio janeiro, você teve aí R$ 1.000 de lucro. E aí você vai fazer o quê? Eu tive lucro de R$ 1.000, mas eu tenho um prejuízo do ano anterior, então o imposto meu é calculado em cima do saldo. E esse imposto é 20%, certo? Aí, pessoal, se teve retenção, tive retenção de R$ 10, você lança aqui dentro. E aí você tinha que pagar o imposto, certo? R$ 100. Teve a retenção 90. Pagou? Você vem aqui e informa que foi pago o imposto. Por que você tem que informar? Porque se você não informar esses R$ 90 aqui, ó, vai ter que pagar aqui, ó. Olha só para você ver. Eu vou zerar aqui, ó. Quando eu zero aqui, ó, aqui embaixo, depois que eu fizer a apuração, ele vai zerar. E essa informação também vai aparecer aonde? Na Receita. Quando você transmite e não pagou, lá no ECAC, ele aparece, tá? ECAC é essa tela aqui, ó. Inclusive aquela dos pagamentos. Nessa tela aqui é do ECAC. Juliano, tive lucro só lá em julho de mais R$ 5.000 em fundo imobiliário. Aqui, ó, R$ 1.000 de imposto a pagar. Isso tem que ser feito mensalmente. O cliente não pode simplesmente chegar na época da declaração e falar: eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações, eu compro e vendo. Você vai ficar louco para fazer essa declaração, certo? Então, lançar a renda variável é basicamente isso aqui. Você tem que buscar agora praticar para você entender as alíquotas que o seu cliente vai perguntar para você, vai pedir orientação e etc. E, pois é, pessoal, basicamente é isso, de forma prática, simples. Depois que você lançar todas as informações, tem esse botão aqui que você consulta os erros. No meu caso aqui tem vários erros porque eu mudei algumas informações, mudei alguns valores, não coloquei data de aniversário, no caso, as informações completas, mas a declaração ela só aceita ser transmitida quando você não tem nenhum erro. Depois que dá tudo certo, definiu qual imposto vai pagar, se é o menor, lógico que é o menor, ou a restituição maior, você vem aqui nesse campo aqui, ó, resumo da declaração, cálculo do imposto, e aqui você consegue ter um resumo do imposto devido do imposto pago, ou seja, ele tinha que pagar 6 mil, mas abateu a retenção que ele já sofreu na fonte,
Então sobrou R$ 3.699 a pagar. Esse valor a pagar pode ser informado como débito automático, tá? E aí eu posso escolher em até 8 parcelas. E até o dia 9 de maio, eu posso optar em colocar a primeira parcela como débito em conta. A partir dessa data, só a partir da segunda parcela. Se eu não quiser débito em conta, eu marco não. E aí você vai ter que todo mês entrar lá no ECAC, aqui nesse campo, ó, vir aqui em declarações, meu imposto de renda. Você vai clicar aqui no mês da declaração e vai clicar aqui em consulta débitos e vai gerar o DARF para fazer o pagamento, certo? Outra coisa, aqui em dados bancários, você só consegue colocar dados bancários se a conta estiver cadastrada aqui em bens e direitos. Se a conta não estiver cadastrada aqui, isso é uma novidade desse ano, você não consegue mencionar essa conta aqui, ó. Tanto é que ela não permite, aqui, ó, não permite eu incluir, apenas eu buscar uma conta que já está cadastrada lá, ou eu, caso tenha restituição, aqui na parte superior vai estar um botão de Pix para você marcar onde a restituição será depositada na sua conta, tá? Depois que você terminou, não tem erros, definiu o que você vai enviar, você vai vir aqui, ó, declaração, entregar declaração com certificado digital ou sem certificado digital. Quando você clica em enviar sem certificado digital, ele vai aparecer essa tela confirmando em quantas cotas que você vai parcelar, e quando você clicar em OK, ele vai transmitir a declaração. Nesse caso aqui, ó, vai dar erro e ele vai perguntar qual que é a conta. E eu vou clicar em OK, só que ele vai mostrar que deu erro. Olha só para vocês verem. A declaração não será transmitida por existirem erros impeditivos. Deseja abrir a lista de erros? E aí quando você clica sim, ele vai abrir a declaração e vai mostrar que tem erros. Então, pessoal, com erros não envia. Com advertências você consegue enviar. Certo? Agora, transmitiu declaração, você vai salvar o recibo, você vai vir aqui, ó, declaração, imprimir a declaração e imprimir o recibo. E aí o seguinte, depois que você enviou a declaração, você, 2 dias depois, tem como consultar se a declaração está na malha ou se foi processada. Você vai vir com o GOV do seu cliente ou com certificado dentro do ECAC. Você vai vir aqui, ó, em declaração e você vai vir aqui nessa aba Meu Imposto de Renda. Dentro da aba Meu Imposto de Renda vai aparecer essa tela. E se aparecer aqui, ó, processada e verde, a declaração foi processada. Tá tudo certo. Se aparecer em processamento, é porque a Receita está processando. Se aparecer pendência em vermelho, ela está na malha fiscal. E aí aqui no campo do lado direito vai aparecer pendência. Igual tá aqui, ó. Você clica, nenhuma pendência no momento. Aqui vai mostrar qual que é o ano que está com pendência. E aí você clica nesse ano e ela vai mostrar qual é a pendência. Na grande maioria, essa pendência ela consiste em despesas médicas ou despesa médica que a Receita quer que você apresenta, ou divergência nas informações, que é você informou um dependente, mas não trouxe o rendimento, ou você lançou um valor errado. Mas se você fizer a declaração como pré-preenchida, raramente vai dar pendência de divergência de dados. Tá bom? Se houver uma pendência, a Receita aqui embaixo vai mostrar que tem uma data para isso. E sempre, pessoal, aguarda terminar o período de entrega da declaração para você tentar sanar essas pendências, porque às vezes a Receita fala que é uma divergência de recibos médicos, mas é porque o prestador ainda não enviou a declaração. Então espera terminar o envio, tá? O prazo de enviar, para você voltar aqui e fazer análise novamente. E se houver a necessidade, você entra e retifica a declaração, tá? Pessoal, basicamente é isso. Obrigado por você estar aqui, tá? Segue minhas redes sociais, como eu pontuei com vocês. Deixa lá comentários,
deixa dúvidas que vocês tiverem. E outra coisa, eu vou deixar para vocês também o perguntão da Receita Federal. E se você tiver dúvidas a respeito de alguma coisa mais robusta, a Receita sempre disponibiliza esse perguntão. Você consegue pesquisar na internet e achar ele também, tá? Mas ele vem com perguntas e respostas. Por exemplo, uma pergunta aqui. Declaração final de espólio. Deixa eu pegar uma aqui mais básica. Ó. Pagamento e recolhimento complementar com corte carnê-leão. Aí vem a resposta. O carnê-leão, sendo obrigatório e sujeito a encargos, deve ser recolhido no código tal, e ele te dá todo o embasamento, tá bom? Pessoal, eu quero aqui agradecer imensamente a oportunidade de poder compartilhar conhecimento com vocês e espero que vocês, né, consigam fazer a declaração de forma prática, rápida e objetiva. Eu quis usar uma linguagem muito básica, muito padrão, muito real, nada muito robusto, e espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.